Ir para o culto infantil. Nesse domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Este é o fato mais importante da história da humanidade até aqui. Sem dúvida alguma, a ressurreição de Jesus Cristo é o fato mais importante em nossa história, é o fato mais importante de todos os tempos, pelo menos até esse nosso tempo aqui. Mas nem todo mundo pensa dessa forma, nem todo mundo entende dessa maneira. Mas quem conhece a palavra de Deus sabe que a ressurreição de Jesus é muito importante. Eu diria que a ressurreição de Jesus é indispensável para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Jesus é a solução para o maior problema da humanidade. A ressurreição de Jesus é a solução para o maior problema da humanidade, e é sobre isso que nós vamos meditar um pouco nessa noite. Mas eu queria convidar você mais uma vez a orarmos, a pedirmos que o Senhor fale conosco pela sua palavra. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, nós estamos diante da tua palavra, nós estamos na tua presença. E nós pedimos, Senhor, nessa hora, que o teu Espírito Santo, aquele que inspirou os teus servos ao longo dos anos para escreverem essa palavra, aquele, ó Pai, que nos conduz, que nos guia a toda a verdade, que ele agora abra o nosso entendimento, que ele nos dê a compreensão da tua palavra, que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, que as palavras ditas aqui não sejam palavras da vontade humana, mas sejam palavras direcionadas, guiadas pelo teu Espírito Santo, palavras conforme o teu querer, palavras que glorifiquem ao Senhor e que fortaleçam a nossa fé e que nos edifiquem. É assim, Senhor, que nós te pedimos nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amém? A ressurreição é a solução. Efésios capítulo 2, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, ou acompanhasse a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 6. A minha tradução é a Almeida Revista Atualizada, é a mesma, né, que está ali. Então, Efésios 2, do 1 ao 6, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é o maior problema da humanidade? O que mais nos causa sofrimento é a morte. A morte é o maior problema. A morte talvez seja aquilo que nos faz temer mais, aquilo que muitas vezes a gente diz: olha, nunca estaremos preparados, eu nunca estarei preparado para enfrentar a morte. Não só a própria morte ou a morte de alguém que amamos. O maior problema da humanidade é a morte. E a morte, ela é um resultado do pecado. A Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. O pecado trouxe a morte quando Adão e Eva, né, os primeiros seres humanos, quando Deus disse a eles que se eles desobedecessem, certamente eles morreriam. E foi isso que aconteceu.
O pecado trouxe a morte. E quando a Bíblia fala de morte, a Bíblia não fala apenas da morte do corpo, da morte física, mas a palavra morte tem o sentido de separação. E aí nós podemos entender a morte como uma separação, não só a morte física, que é quando a alma vivente ou o nosso espírito deixa o corpo, essa é a morte física, mas também a morte espiritual, que é a separação de Deus, que foi exatamente a primeira morte experimentada pelo ser humano após a desobediência. Quando eles pecaram, eles não morreram de imediato, fisicamente, mas eles foram expulsos, separados da presença de Deus, perderam a comunhão com Deus, foram expulsos lá do Jardim do Éden, aonde eles viviam em comunhão com Deus, aonde eles viviam os propósitos de Deus para a vida deles. A primeira morte, então, foi a separação de Deus. Essa é a morte espiritual. E a morte espiritual, essa separação de Deus, nos leva também a uma vida aqui na terra, uma vida sem esperança. Aí mesmo em Efésios capítulo 2, veja o versículo 12. Efésios 2, pule lá para o versículo 12. Quando ele continua falando sobre isso, e ele diz, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A vida sem Cristo, a vida sem Deus, é uma vida sem esperança. Esse é um resultado do pecado, é um resultado da morte espiritual também. Mas a ressurreição de Jesus é a solução para a morte espiritual. O texto que nós lemos aí no início de Efésios 2, o versículo 1, eu vou ler novamente do 1 ao 3, o apóstolo Paulo diz claramente, Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Ele está falando da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Ele está dizendo que nós estávamos mortos espiritualmente, afastados de Deus, mas Ele nos deu vida. E ele diz, nos quais, versículo 2, andastes outrora nos pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós somos pecadores e todos nós nos encontrávamos espiritualmente mortos, separados de Deus. Às vezes nós pensamos que somos livres, mas o pecado, ele nos aprisiona. E esse texto está dizendo, no versículo 3, ele está dizendo que essa vida, e só uma observação, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que não é da vontade de Deus para as nossas vidas. E eu costumo dizer, não é da vontade de Deus porque não é bom para nós. Tudo que a Bíblia diz que é pecado, se você for olhar, é ruim para nós mesmos. Traz o mal, traz resultados, traz consequências ruins para nós mesmos. Aqui não é uma questão de costumes religiosos, de regras de uma religião, de uma denominação, de algum sistema religioso, não. O que nós estamos mostrando aqui na palavra de Deus é que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que não agrada a Deus, porque Deus nos ama. João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira a ponto de dar Jesus para morrer por nós. E Deus nos ama tanto que tudo aquilo que na sua palavra Ele ensina, Ele mostra que é pecado, é exatamente porque vai fazer o mal, vai trazer o mal para as nossas vidas. E Deus, como aquele que nos ama de maneira tão grandiosa, de maneira tão perfeita, Ele não quer que a nossa vida seja justamente uma vida baseada, fundamentada no pecado, na nossa própria vontade, porque nós somos pecadores. A palavra pecado, escrita no Novo Testamento, no grego, ela significa errar o alvo. É quando alguém, a figura do atirador, aquele que erra o alvo.
Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, que faz com que a gente erre o alvo, o propósito, o plano que Deus tem para as nossas vidas, a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, é perfeita e é agradável. Então, muitas vezes nós, fazendo, como diz aí o versículo 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos, achamos que somos livres, mas na verdade o pecado nos torna prisioneiros, nos torna escravos, como Jesus disse lá em João capítulo 8. Aquele que vive no pecado, que vive cometendo o pecado, ele diz, é escravo do pecado. Mas ele disse também no versículo 32 de João 8, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade libertará vocês. O versículo 4 e o versículo 5, aqui de Efésios 2, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Somente pela graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Somente por essa graça é que nós podemos ser libertos do poder do pecado e que nós podemos ser salvos da condenação que o pecado nos trouxe de ficarmos toda a eternidade separados de Deus. Graça significa favor imerecido. É algo que nós não merecemos. Pela graça de Deus. Nenhum de nós merecia que Cristo morresse na cruz pelos nossos pecados. Isso é graça. Deus nos ama e Cristo morreu por nós, pagou o preço pelos nossos pecados, mesmo sem nós merecermos. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo nós sendo pecadores. Então, somente pela graça, somente pelo grande amor de Deus, como diz aí no versículo 6, aliás, no versículo 5, versículo 4, sendo rico em misericórdia, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Somente por causa do grande amor de Deus e somente pela sua rica misericórdia. Quando ele diz aí a rica misericórdia, é exatamente a mesma ideia que Jeremias lá em Lamentações, quando ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Veja como Deus nos ama, como é grande o amor de Deus. A cada amanhecer, as misericórdias de Deus se renovam sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Nós podemos ter vida espiritual por causa da graça, por causa do amor, do grande amor, por causa das ricas misericórdias de Deus. Nós podemos ter vida espiritual, por isso que ele começa o capítulo 2 dizendo: Ele vos deu vida porque vocês estavam mortos em seus pecados. Vida espiritual. Nós podemos ressuscitar espiritualmente. Olha o versículo 6, quando ele diz: e juntamente com ele, com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos ressuscitados espiritualmente falando, nós voltamos a ter vida por causa de Jesus Cristo, por causa da graça de Deus, do amor de Deus e das misericórdias de Deus que nos alcançaram. E aí, eu pergunto a você, para a sua reflexão, para a nossa reflexão: você já ressuscitou espiritualmente? Você já teve a experiência de receber vida espiritual por meio de Jesus Cristo? Você já experimentou dessa graça, desse amor, dessas misericórdias de Deus na sua vida? Isso é o que a gente chama de salvação. É sermos salvos, é sairmos da situação de mortos espiritualmente, separados de Deus, para estarmos vivos, ganhar nova vida, para estarmos ressuscitados por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos 10, versículo 9, eu gosto muito desse versículo. Pedi que coloque aí na projeção, Romanos 10, 9, porque ele diz o que é necessário fazermos para ter essa salvação. Ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, é com a sua boca, porque ninguém pode fazer essa confissão por você, é individual, é pessoal. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
você será salvo. Em outras palavras, você será ressuscitado espiritualmente, você vai receber vida e vida eterna, vida espiritual. Então, essa confissão, essa decisão é individual, é com a sua boca, é com o seu coração. Ninguém mais pode fazer por você, é você e Deus. E ainda, falando aqui do capítulo 2 de Efésios, para você que já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, para você que é crente em Cristo, para nós, que somos crentes em Cristo, eu queria só chamar a sua atenção para duas coisas aí. No versículo 2, Efésios 2:2, ele vai dizer assim: nos quais andastes outrora, porque Paulo está escrevendo para cristãos aqui. Essa carta foi escrita para a igreja de Éfeso, por isso o nome aos Efésios. Ele fala do pecado e ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Lá no versículo 3, ele vai dizer de novo: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja que o tempo do verbo, da ação aí é passado. Então, Paulo escreve para aqueles cristãos dizendo: olha, essa vida no pecado, essa vida de morte espiritual, essa vida longe de Deus é coisa do passado. Isso não pode ser a nossa realidade hoje, isso não pode ser o nosso presente. Então eu chamo a atenção para que nós possamos meditar como nós estamos vivendo a nossa vida com Deus, como nós estamos vivendo, como tem sido as nossas ações, as nossas atitudes. Porque essa vida, segundo a nossa própria vontade, a vontade dos nossos pensamentos, essa vida, ela ficou no passado. Porque Ele já nos deu vida. Nós estávamos mortos, mas Ele nos trouxe a vida. Ele nos deu vida eterna. Então essa vida, ela ficou no passado. Em Colossenses 3, 1 e 2, pode colocar aí também na projeção. Colossenses 3, 1 e 2, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, guardada juntamente com Cristo em Deus. Veja que ele diz: se vocês foram ressuscitados com Cristo, ele está falando no sentido espiritual. Vocês já receberam uma nova vida. Então ele diz: agora, meus irmãos, pensem nas coisas lá do alto. Pensem nas coisas que são de Deus. Pensem nos propósitos de Deus para a sua vida. Pensem naquilo que Deus tem colocado como vontade dEle para as nossas vidas enquanto cristãos, enquanto filhos deles. É isso que ele está dizendo. Mas em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a solução também para a morte física, para a morte do corpo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Olha o que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O texto diz aí que assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa do primeiro homem, dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, por causa do pecado, da desobediência deles, veio a morte, e essa morte passou a todos nós. Ele está falando agora da morte física, da morte do corpo. Mas no versículo 17, coloca lá, Romanos 5,17, olha o que é que diz. Romanos 5,17. Romanos 5,17, ele diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 20 ao 23, é outro texto que fala também. 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, nos diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também
todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou seja, primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa é a promessa. Assim como Cristo ressuscitou, por isso ele é as primícias, ele é o primeiro. Aqueles que são de Cristo, aqueles que têm sua fé em Cristo, como Senhor e Salvador, ele diz, ressuscitarão também na sua vinda. Em João capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus disse também, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele ainda pergunta, ele estava falando com as irmãs de Lázaro ali, crês isto? Então, Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele não vai morrer para sempre. Vai ressuscitar no último dia. Vai ressuscitar, ainda que morra, mas será ressuscitado por Cristo. Essa é a promessa dele. E eu pergunto, o que a ressurreição de Jesus representa para você? Qual é a importância que a ressurreição de Jesus tem na sua vida, na sua fé? Você crê que Jesus vai lhe ressuscitar no dia que ele voltar? Você crê nessa ressurreição? Você crê que a morte física não é o seu fim? Você já parou para pensar nisso? A morte não é o fim, porque Jesus ressuscitou. E aqueles que creem nele, a Bíblia diz aqui, na sua vinda, serão ressuscitados por ele. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas a segunda parte do versículo eu não li, diz lá, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O dom gratuito, aquilo que Deus nos dá de graça, pela sua graça, é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E aí para nós irmãos, crentes em Cristo, essa pergunta também para reflexão nossa. Temos falado para as pessoas dessa ressurreição de Jesus? Temos falado para as pessoas que Jesus vai ressuscitar aqueles que crerem nele? Nós temos que dar testemunho, temos que compartilhar essa verdade, porque essa é a maior verdade da nossa fé. Quando nós lemos o Novo Testamento, você pega ali depois, no livro de Atos em diante, que você vai ver a história da igreja, a história dos apóstolos, dos primeiros cristãos, a igreja primitiva, ali onde a igreja iniciou, você vai ver que a mensagem principal que era pregada era o quê? Ele ressuscitou, Cristo está vivo. A ressurreição era a principal mensagem que era pregada naqueles dias. A ressurreição era a principal mensagem compartilhada. Eles davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo debateu diante de autoridades religiosas, autoridades políticas, e falando com toda clareza, Cristo ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, que eu li alguns versículos, mas ele já começa, ele faz uma defesa da ressurreição, e ele diz lá, olha, porque o que eu recebi do Senhor foi o que eu entreguei. E ele diz que a mensagem do Evangelho é essa, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, segundo tudo aquilo que Deus havia prometido. E a ressurreição de Jesus, além de ser a solução para a nossa morte espiritual, para a morte física, mas a ressurreição de Jesus é também a solução para uma vida sem esperança. Nós vimos em Efésios 2,12 que uma vida sem Cristo, uma vida sem Deus, é uma vida sem esperança. Que o pecado, além de nos trazer como consequência a vida, aliás, a morte, a separação de Deus, a morte espiritual, mas o pecado também trouxe a morte física, a morte do nosso corpo, mas ele trouxe também aqui nessa vida, nessa existência, nessa nossa passagem aqui por essa terra, ele traz uma vida sem esperança, uma vida sem sentido. É isso que o pecado traz. A vida sem Cristo é essa vida sem esperança. Mas, Efésios 2, lá, como eu disse no versículo 3, no versículo 2 e no 3 lá, ele vai dizer que essa vida é a vida que nós vivemos conforme a nossa vontade, conforme os nossos pensamentos, conforme aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos viver. Porém, o resultado dessa vida é uma vida
sem esperança. Veja, Eclesiastes 2, 10 e 11, é um texto onde o rei Salomão, que foi talvez o rei mais próspero de Israel, olha o que ele diz aí, Eclesiastes 2, 10 e 11. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão, então, ele diz, olha, tudo que eu fiz, e ele fez muita coisa, e ele tinha muita coisa. Salomão provou todos os prazeres que um ser humano poderia provar. Ele era muito próspero, muitas riquezas. O que você pensar de prazeres, Salomão provou tudo. Ele foi um homem muito sábio, ele provou também de todo o conhecimento. No livro de Eclesiastes você vai ler, ele vai dizer ali que fez grandes construções, grandes empreendimentos. Não faltou nada ele provar, não faltou nada que você imaginar ele fazer, humanamente falando. Porém ele diz que tudo foi considerar, foi pensar e disse, tudo vaidade, tudo coisa vazia, tudo sem sentido. Isso é vaidade, é correr atrás do vento. O resultado de uma vida sem Cristo, de uma vida no pecado, é uma vida vazia, é uma vida sem esperança, é uma vida sem sentido, é uma vida sem propósito. É assim a vida sem Deus, é assim a vida sem Cristo. Mas 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, olha o que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios 5, 17, diz, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo, quem coloca sua fé, sua confiança em Cristo, é uma nova criatura, tem uma nova razão para viver, tem um novo sentido, um novo propósito, porque a palavra diz, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Eu me lembro quando eu era novo convertido, e comecei a frequentar a igreja, e na verdade eu ainda não tinha me decidido, por aceitar a Cristo, mas estava frequentando a igreja, e eu perguntava às pessoas, fazia muitas perguntas, e aí alguém me disse, olha, eu nunca esqueci disso. Alguém disse, vou lhe dar um exemplo aqui, que eu perguntava, mas é bom ser crente, isso tem futuro, isso realmente dá certo esse negócio. Fazia muitas perguntas e alguém disse, olha, imagine que eu estivesse aqui chupando uma laranja. E você poderia me perguntar se essa laranja é doce, se ela é azeda. Eu poderia lhe dizer aqui qualquer coisa. Mas como é que você vai saber realmente se a laranja é doce, se é azeda? Se você provar, se você chupar da laranja, comer da laranja. Quem está em Cristo, tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz, se vocês querem saber se a minha palavra é verdadeira, ele diz, pratiquem, façam aquilo que está na minha palavra, obedeçam, sigam. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E quem coloca sua fé em Cristo, quem decide seguir a Cristo, vai experimentar uma vida onde realmente há esperança e há propósito em viver. Mais ainda, Romanos capítulo 6, versículo 4, ele vai falar de novo de ressurreição. Ele diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Isso é o simbolismo do batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A ressurreição de Jesus também tem esse sentido para nós, nos dá uma nova vida. Uma vida nova, andar em novidade de vida, é você andar, viver de uma nova forma, é você aprender a pensar, a entender as coisas de uma nova maneira. João capítulo 10, versículo 10, é onde Jesus diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida com Cristo é uma vida plena, é uma vida farta da presença de Deus, essa vida em abundância. E por último, 1 Coríntios 15, 58, olha o que diz esse texto. Esse texto é muito motivador para nós. 1 Coríntios 15, 58, ele diz,
é esse capítulo 15 que eu falei, lembra agora há pouco? Paulo está falando da ressurreição. E ele encerra falando sobre isso. Ó. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo que você faz para Deus, tudo que você faz segundo a vontade de Deus, nada disso será em vão. Nada disso. Porque quando nós entendemos a vontade de Deus, quando nós entendemos essa experiência da ressurreição de Cristo, quando nós passamos pela experiência de sermos ressuscitados espiritualmente, de estar com Cristo, de andar com Ele, de viver conforme a sua vontade, tudo que nós fizermos para Ele, segundo a vontade dEle, nada disso será em vão. Tudo terá o seu propósito, tudo terá o seu valor e tudo será recompensado. Certa vez os discípulos perguntaram, né? Mas nós deixamos casa, família, tanta coisa, trabalho. E Jesus disse, olha, vocês vão receber aqui nessa vida muitas recompensas com tribulações. Ele disse que haveria sofrimento. Ele nunca escondeu isso dos discípulos, mas ele disse, e no mundo vindouro, a vida eterna, vocês serão recompensados, muito mais na eternidade. Portanto, a pergunta para a nossa reflexão, eu poderia aqui estar citando várias e várias promessas de Deus, várias e várias coisas que fazem parte da vida com Cristo aqui nessa terra. Mas eu queria que você meditasse. Você vive uma vida de esperança? Sua vida tem sentido para você? Como é que você tem percebido a sua vida? Você tem vivido os propósitos de Deus para a sua vida de forma plena, de forma completa? A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o fato mais importante para a nossa fé. A ressurreição de Jesus é a solução para o nosso maior problema, a morte, que veio por causa do pecado. O pecado nos trouxe a morte espiritual, a separação de Deus, nos trouxe a morte física e nos fez viver aqui uma vida sem esperança. Mas Cristo, ao ressuscitar, Ele venceu o pecado lá na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. Paulo vai dizer que Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, pagando o preço ali pelos nossos pecados. As últimas palavras dele na cruz foram: está consumado, a nossa dívida está paga. É isso que significam essas palavras. Cristo venceu a morte, venceu o pecado ali na cruz, venceu a morte tanto física como espiritual, quando Ele ressuscita ao terceiro dia. E Ele nos dá uma nova vida, uma vida com esperança. 1 Pedro 1,3, eu quero concluir com esse versículo. Eu gosto muito também desse versículo. 1 Pedro 1,3, porque ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja como a ressurreição é importante, como ela é indispensável. Por causa da ressurreição, Cristo, Deus, por causa da ressurreição de Cristo, Ele nos regenerou, Ele nos resgatou para uma esperança. Mas não é qualquer esperança, é uma viva esperança. Eu sempre digo, tem aquele ditado, né? A esperança é a última que morre. A esperança do crente é a única que não morre. Porque quando ela morreu, ela ressuscitou ao terceiro dia. Cristo é a nossa esperança. E Ele vive eternamente. Ele vive para todo sempre. E Ele nos promete que assim viveremos com Ele também. Você já ressuscitou espiritualmente com Cristo? Você já teve a experiência de entregar a sua fé, a sua confiança, de entregar a sua vida a Cristo? Como tem sido a sua vida enquanto filho de Deus? Como é que tem sido a sua relação com a ressurreição de Cristo? Como é que você tem vivido isso na sua vida? Medite em tudo que você ouviu nessa noite. E lembre-se, a ressurreição é o fato mais importante. É a razão da nossa fé. É aquilo que nos dá vida todos os dias. É aquilo que nos dá a razão para seguir. Porque Cristo ressuscitou. Ele nos deu uma nova vida. Vamos orar? Eu queria pedir que você ficasse de pé.
Eu queria pedir ao louvor, não sei se vocês pensaram em outra música. Pode ser, se for da Diante da Cruz. A penúltima música, né, que vocês cantaram de novo, né? Então, mas vamos orar e depois vamos cantar essa canção, meditando naquilo que ouvimos nessa noite. Nosso Deus, nosso Pai amado, agradecemos, Pai, pela ressurreição de Cristo, pela morte na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Mas agradecemos porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Agradecemos porque Ele vive em nós, porque a graça, o amor, as misericórdias do Senhor nos alcançaram e nos dão a cada dia, Senhor, a oportunidade de estar em Tua presença, de estar diante do Senhor. Por isso nós nos colocamos nessa noite, diante do Senhor, diante da Tua palavra, pedindo que o Senhor possa restaurar aquilo que precisa ser restaurado em nós, transformar, mudar aquilo que precisa ser mudado, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. Nós somos gratos ao Senhor, porque Cristo ressuscitou, e a ressurreição dele nos dá esperança, esperança de vida com o Senhor aqui nessa existência, esperança de vida na eternidade, mesmo após a morte, estaremos com o Senhor, ressuscitados para todo sempre. Agradecemos, porque o Senhor nos deu vida por meio de Cristo, perdoou os nossos pecados e nos dá o privilégio de fazer parte do teu povo, da tua família, da tua igreja, que é o corpo de Cristo, um corpo vivo, que foi resgatado, ressuscitado por Ele, e um dia encontraremos com o Senhor, e estaremos todos, por toda a eternidade, em amor perfeito, estaremos todos em comunhão com o Senhor, comunhão perfeita. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos meditar no que diz essa canção. Mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar. Eu sei me amar, eu sei me amar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me amar.
venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, eu estarei seguro, pois sei me amar. Eu sei me amar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Amém? Podem sentar. Passar só algumas comunicações rápidas. Irmãos, lembrem quem sentiu desejo no coração de abrir a sua casa, né, para ter um pequeno grupo onde nós oramos uns pelos outros, onde aprendemos da palavra de Deus. Fale com o Silberto ali, né? Depois do culto, fale ali com o Silberto, procure ele. E se você também tem o desejo, né, de ser líder de um desses grupos, como eu disse semana passada, eu vou dizer de novo. Você não precisa ser um pregador, ser alguém, não. Você precisa ter amor por vidas, né? Por cuidar de vidas. E o estudo é bem simples, né? Algo muito simples mesmo. E claro que a gente vai ajudar, vai treinar, vai capacitar, vai estar lhe ajudando. Mas é algo muito simples. O mais importante é você ter esse coração realmente ardendo, né, por cuidar de vidas, por acolher outras pessoas, por estar em comunhão com outros irmãos e com outras pessoas, né? Então, procure Silberto, fale com ele, para que você possa tanto ter um PGM, se for o seu desejo, na sua casa, mas também você liderar, né? Você estar ali com outros irmãos trabalhando, né, servindo nessa obra, né, nessa empreitada aí que são os pequenos grupos. Eu queria só passar aqui as comunicações. Na próxima terça nós temos aqui os encontros dos ministérios aqui, né, mulheres, homens e tem também pioneiros. Mulheres é aqui mesmo na igreja terça, né? Homens também. Então, olha, se você é homem, eu não vou perguntar aqui quem é homem, porque eu sei que tem muito homem, né? Mas se você é homem, você venha na terça-feira, se você não tem algum outro compromisso, venha participar dos encontros dos homens. É uma bênção, né? Um orando pelo outro, ali se fortalecendo. Então, na terça-feira, a partir das 7 da noite, os homens, as mulheres, e aí tem os pioneiros também, que são crianças, pré-adolescentes. Traga seu filho também para estar aqui na próxima terça, às 7 da noite. 7 da noite, na quarta, também o culto de oração e a escola bíblica, né? Logo após o culto de oração, a escola bíblica também funcionando. Você é novo convertido, é novo na fé, tem a classe Nova Vida que funciona no domingo de manhã, e quem não pode no domingo de manhã pode vir na quarta à noite.
Então a gente está no comecinho dos estudos. Venha também para a classe Nova Vida na quarta-feira, para você aprender aí os primeiros passos da fé, os primeiros passos aí na palavra de Deus. E nós temos na sexta-feira o PGM lá do rodeio, né? Na casa da irmã Joane, é lá perto do rodeio, às 7h30 da noite, na sexta. E tem alguma programação, alguma atividade no sábado? Se tiver, alguém me lembra aí. A juventude tem sábado? Aqui na igreja? Certo, vai divulgar durante a semana, né? Muito bem. E no domingo, 9 da manhã, nossa escola bíblica, né? O nosso culto, no domingo de manhã, escola bíblica. E também, às 7 horas, o nosso culto de celebração. Não sei se eu esqueci de algum comunicado, algum aviso. Hoje tem cantina não, né? Tem não, né? Muito bem. Então, as conferências da MCM foram adiadas, né? Seria no próximo fim de semana, mas aí a irmã, a preletora de Petrolina, né? O pai dela está doente, né? Está muito doente, e aí a gente vai ainda ver uma nova data, né? Então depois a gente vai divulgar para toda a igreja, tá certo? Então, pedir que vocês fiquem de pé para uma última oração, para a gente concluir assim o nosso culto dessa noite. Isso é chuva, é? Muito bem. Bênção, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, em Tua casa, Te louvando, Te adorando, Pai, ouvindo da Tua palavra. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu neste dia, nessa semana, e colocamos diante do Senhor a semana que se inicia, pedindo as Tuas bênçãos, pedindo os Teus livramentos, pedindo o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Leva-nos em paz, Senhor, para as nossas casas. Agradecemos por essa chuva que o Senhor manda mais uma vez sobre a nossa terra. Abençoa toda a nossa semana. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.